Graça e paz, minha gente. Que alegria estar aqui com vocês, nesta noite inspirativa, nessa noite em que podemos meditar um pouco na palavra do Senhor. Que bom fazer essa pausa para esse tempo estar eh, adorando a Deus e buscando a face do Senhor. Deixo com vocês o abraço da nossa igreja, alegria estarmos aqui tão perto e podermos servir a Deus com o mesmo propósito, a mesma missão. E nós louvamos a Deus por esta casa, que tem sido instrumento de Deus para a formação de tantas pessoas, para o reino de Deus, para servir ao Senhor nosso Deus. Deus continue abençoando a irmã Solange, e toda a sua equipe, que o Senhor continue abençoando grandemente todos os irmãos. Abramos nossas Bíblias em segundo de Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos encontrar a Escritura Sagrada que nos conta uma história muito desafiadora para uma família. E como estamos no mês de maio e me pediram para trazer uma palavra exatamente sobre a família, eu pensei nesse texto, na experiência desta mulher. Temos muitas experiências na Bíblia vividas por viúvas, por mulheres viúvas. O que dizer da anônima viúva de Naim, que estava levando seu filho para ser sepultado, mas encontrou Jesus no meio do caminho. E Jesus disse àquele defunto: levante-se. E ele se levantou e Jesus o restituiu à sua mãe. O restituiu, entregou novamente a sua mãe, para o convívio com a sua mãe, para o cuidado da sua mãe e cuidado com a sua mãe. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Temos a viúva, temos várias outras viúvas que nós encontramos nas Escrituras, mas aqui eu gostaria de tratar desta mulher também. Não sabemos o seu nome, não sabemos o nome do seu marido, mas sabemos de uma intervenção de Deus na história dessa família. Então veja comigo aí a partir do verso 4, capítulo 4, a partir do verso 1. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas, não poucas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, você e seus filhos vivam do que sobrar. E Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar essa palavra aos nossos corações. Veja comigo aí, mantenha sua Bíblia aberta. O verso 1 nos diz que essa mulher era uma viúva de um dos discípulos dos profetas. De um dos discípulos dos profetas. Tudo indica que a época de Elias e de Eliseu havia casa de profetas, e este aqui deveria ser um dos alunos dessa casa de profetas, né? E nós estamos aqui numa casa de profetas, uma casa de profetisas, de mulheres e de homens de Deus que são encarregados de proclamar a bendita palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas há algo muito interessante, né,
muito interessante, que diz o texto aqui: esse seu servo temia o Senhor. Esse seu servo temia o Senhor. Ele não apenas era um discípulo dos profetas, ele temia Deus. Temia Deus. Mas o fato de temermos a Deus não nos isenta do sofrimento. Não nos torna imunes às dores deste mundo. O fato de temermos a Deus não quer dizer que nós jamais teremos problemas na vida, dificuldades na vida, às vezes teremos até mais, pelo fato de querermos servir a Jesus do jeito que Ele quer. O marido falecido daquela mulher era temente a Deus, foi um servo fiel ao Senhor, não obstante, sua família enfrentou problemas. Provavelmente a mulher e seus filhos também temiam a Deus. E todo crente está sujeito a sofrer da mesma forma. As nossas famílias, a minha e a sua, estão sujeitas a enfrentar problemas. Os mais variados. Os mais variados. Sejam eles quais forem. Ah, e, aliás, permitam-me fazer um parênteses aqui, especialmente nós que estamos no contexto do ministério. Precisamos tomar um cuidado muito grande para não esquecer nossas casas, não é verdade? Porque senão é aí que nós teremos problema mesmo, né? Conseguiremos cuidar das ovelhas, conseguiremos cuidar e ensinar, discipular todas as gerações da nossa igreja, mas não conseguimos discipular nossos filhos. E aí, problemas à vista, com certeza. Se nós não conseguirmos, irmãos, se nós não conseguirmos passar o bastão para a próxima geração da nossa família, nós seremos fracassados. Por maior que tenha sido o sucesso no ministério, por maior que tenha sido o sucesso nas realizações que tivemos na vida e no ministério. Alguém já dizia, e já faz bastante tempo que eu ouvi essa frase, que nenhum sucesso na vida, nem no ministério, compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso dentro de casa. Até porque, sem uma casa, sem uma família, é muito difícil servir. Muitas e muitas vezes a carreira fica pelo caminho. Paulo disse no final da sua vida: eu completei a carreira. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitas vezes a nossa carreira fica pelo caminho por causa de problemas dentro de casa. Problemas no casamento. O casamento ficou pelo caminho, o ministério acabou ficando pelo caminho. E tantas outras situações que nós poderíamos citar aqui. Mas, fechando parênteses aqui, a mulher estava sofrendo uma dor terrível, que era a dor da perda do seu marido. E todos nós sabemos que as perdas dentro de casa, elas são terríveis. Elas são avassaladoras. Avassaladoras. Até 1 ano e meio atrás, nós éramos 7 lá em casa. Minha casa original. Éramos 7. Éramos 7. Nós tínhamos um grupo de família, somente meu pai, minha mãe e nós 5 filhos. E o nosso grupo, assim, dizia assim: "os 7". E eu, depois que meu pai faleceu, eu mudei o nome do grupo para Éramos 7. Éramos 7. E tem sido certamente uma dor muito grande para a gente conviver com a falta do papai. E aqui nós temos 2 filhos chorando a morte de seu pai. E uma esposa chorando a morte do seu esposo. Mas para complicar um pouquinho mais o cenário, eles tinham dívidas. Tinham dívidas. Aquele homem, discípulo dos profetas, deixou dívidas a serem pagas. E como aquela mãe, aquela mulher não tinha com o que pagar, o credor chegou para tomar os seus filhos como escravos. Há muitas pessoas convivendo hoje com a realidade de verem seus filhos escravizados pelas drogas, pelo jogo e por tantas outras coisas. Agora, aqueles meninos seriam escravos de um credor, trabalhariam provavelmente o resto de suas vidas para pagar a dívida que não era deles, era do pai deles, que o pai deles havia deixado. Que situação triste!
Uma mulher que havia perdido o marido, agora perderia os seus 2 filhos. No contexto da cultura judaica, os filhos eram responsáveis por cuidar das viúvas, né, por cuidar das viúvas. Agora ela não teria nem mesmo seus filhos que pudessem ajudar no cuidado para com ela. O plano de pensão que eles tinham era esse: ah, filhos cuidam das mães que ficaram viúvas. Agora ela não teria mais nada disso. Diante dessa situação, diante desse cenário tão triste, tão doloroso, nós vimos aqui a intervenção de Deus e alguns princípios que eu gostaria de deixar com vocês rapidamente aqui, para levarmos para casa, meditarmos melhor em casa, quanto a atitudes que nós devemos ter quando enfrentamos problemas dentro de casa. A primeira atitude que eu vejo aqui é a atitude de olhar para dentro de si mesmo. A família que enfrenta dificuldades, enfrenta problemas, deve olhar para dentro de si mesmo. Eliseu virou para aquela mulher e disse: "Diga-me o que você tem dentro de casa". Qual foi a resposta dela? "Eu não tenho nada, eu não tenho nada". Muitas vezes nós achamos que não temos nada, mas sempre teremos alguma coisa ainda. E vale a pena lembrar que é a partir do pouco que ficou que Deus poderá nos surpreender com a sua graça. A partir de um pouquinho de azeite que havia naquele pote, Deus surpreendeu aquela mulher e supriu toda a sua necessidade, a necessidade de pagar aquela dívida impagável para ela. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, porque muitas vezes o desânimo, a decepção, as angústias da vida nos levam a pensar que não sobrou mais nada, que não há mais nada a fazer, que não tem mais jeito para os problemas que nós temos a enfrentar. Mas se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós veremos sim que ainda existe, ainda que seja um pouquinho de azeite. Alguma coisa que Deus poderá usar para intervir na nossa história e fazer com que possamos viver um novo tempo, virar algumas páginas, e às vezes não é virar uma página, é fechar um livro que a gente tem que fazer, né, na vida, e viver uma nova vida na presença do Senhor. Deus multiplicou o azeite daquela mãe e viúva, e Ele ainda hoje tem poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Na nossa vida ministerial, familiar, eu oro todos os dias pedindo a Deus: Senhor, ajuda-me naquilo que eu tenho que fazer, e certamente Tu não has de fazer por mim, mas por favor, faz aquilo que só Tu podes fazer. Na vida em família, a gente precisa ter esse mesmo discernimento. O que eu preciso fazer, que Deus não vai fazer por mim. Ele não vai orar por mim, não vai ler a Bíblia por mim, Ele não vai educar os meus filhos por mim. Isso aí Ele deu para mim como responsabilidade. Agora, existem muitas coisas que nós não temos como fazer e precisamos deixar Deus fazer. O Deus que surpreendeu aquela mulher, fazendo com que o azeite multiplicasse, suprisse a sua necessidade, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que está junto a nós, junto às nossas casas, para nos dar graça, nos dar o seu favor. Segundo lugar, quando a família enfrenta problemas, ela deve buscar a orientação de Deus, a orientação do Senhor. Aquela mulher foi falar com Eliseu, que buscar no profeta uma direção para aquela situação que estava vivendo. E Deus pode usar um profeta, Deus pode usar um amigo, Deus pode usar uma pessoa mais experiente, Deus pode usar quem Ele quiser, até mesmo alguém que a gente jamais poderia ter pensado para ministrar ao nosso coração uma direção, uma orientação que nós precisamos para um momento específico na nossa história de vida, nossa história familiar. Mas a grande questão é o que a gente faz com a orientação de Deus. Que Deus nos dê sensibilidade para perceber que é Ele que está falando. Amém, gente? Em segundo lugar, que uma vez que Deus tenha falado, que a gente obedeça. Que a gente obedeça. Uma vez eu vi um professor, um curso de pós-graduação, dizer que avivamento, há muitas definições de avivamento, né? Essa eu guardei no meu coração. Ele disse que avivamento é simplesmente obedecer. Obedecer. Quando a gente decide obedecer, nós estamos experimentando um grande avivamento da parte de Deus.
Ontem de manhã eu estava falando com a igreja sobre Abraão. Abraão ouviu Deus lhe dizer: "Saia da sua terra, da sua parentela, ande, pela terra que eu lhe mostrarei". E o que que ele fez? Ele se levantou. Ele se levantou. Às vezes a gente ouve, mas não obedece. O que Deus já mandou você fazer e você ainda não fez até hoje. O que Deus disse para você fazer em favor da sua casa, da sua família, que você ainda não fez. Qual foi a providência que o Senhor está esperando? Qual é a providência que o Senhor está esperando que você tome, que você faça? Qual é a atitude que Ele espera que você faça? Você sabe o que deve fazer e está esperando que Deus lhe diga algo mais, quando aquilo que Ele já disse a você para fazer, você ainda não fez. Aquela mulher ouviu a orientação do profeta e fez exatamente como ele orientou. Terceiro lugar, quando a família enfrenta problemas, ela deve crer na intervenção de Deus. Ela deve crer na intervenção de Deus. O profeta disse: apanhe vasilhas, muitas vasilhas, não poucas vasilhas. Fico pensando o que teria acontecido com essa história aqui se ela tivesse apanhado simplesmente umas 2 vasilhas. A história seria outra, né? Ela pegou vasilhas de acordo com a sua fé. E Deus permitiu que aquele azeite corresse, se tornasse uma correnteza para encher as vasilhas que ela havia apanhado. A quantidade de vasilhas certamente disse a respeito da fé daquela mulher. Disse algo a respeito da fé daquela mulher. A quantidade de vasilhas foi o tamanho da sua fé. Foi de acordo com o tamanho da fé que ela tinha. Se ela tivesse apoiado poucas vasilhas, provavelmente a história teria sido outra. Provavelmente a história teria sido outra. Mas aquela mulher apoiou muitas vasilhas, porque ela creu que Deus estava fazendo alguma coisa. E então fechou a porta com seus filhos. E eles então ali dentro viram o milagre acontecer, viram a obra de Deus acontecer naquele lugar. Há momentos em que a família precisa ficar sozinha. E a família, permita-me aqui dizer, tá? Quando eu falo família, a sua família, estou falando a sua família nuclear. É você, seu cônjuge e seus filhos. Não tem filhos, pastor, então é você e seu cônjuge. Mas e meus pais? Eles vão abençoar você. Mas a sua família, depois que você saiu da sua casa, constituiu a sua casa, essa é a sua família. E há momentos em que você precisará estar dentro de casa, na presença de Deus, sem qualquer interferência externa, fechar a porta, dobrar os joelhos e dizer: Deus, nós estamos aqui esperando o azeite correr. Nós estamos aqui esperando a tua intervenção. Em nós não há o que fazer. Nós não temos a menor chance de resolver esse problema. Nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti, como disse Josafá, lá em 2 Crônicas 20, verso 12. Nossos olhos estão postos em ti. Há momentos em que a família precisa se recolher, ficar dentro da sua própria casa, ali, todos olhando um para o outro e para Deus, e buscando em Deus a solução para o seu problema. Aquela mulher, então, depois foi falar com o profeta. O profeta Eliseu tem uma notícia. Todas as vasilhas ficaram cheias. É mesmo, é mesmo. Observe que o profeta não disse à mulher tudo o que faria de uma vez só. Às vezes a gente quer que Deus nos diga tudo de uma vez só. A gente não suporta. A gente precisa viver um dia de cada vez e receber uma orientação de cada vez. Uma orientação de cada vez. Quando Abraão saiu da sua terra, o Henry Blackaby disse: Deus não lhe deu um mapa, dizendo vá até aquele lugar. Não, ande pela terra que eu lhe mostrarei, eu vou falar com você todos os dias. Eu quero um relacionamento contigo todos os dias. Então, na medida em que nós nos relacionamos com Deus todos os dias, Deus vai acrescentando direção, orientação e sustento e provisão para enfrentarmos os desafios que temos diante de nós.
Se a sua família enfrenta problemas ou quando a sua família enfrentar problemas, não se esqueça, não se esqueça de olhar para dentro de si mesmo. Ainda que você ache que não sobrou nada, sobrou sim. Há alguma coisa lá que poderá ser instrumento de Deus para a transformação da realidade da sua casa. Se a sua família enfrentar problemas ou quando ela estiver enfrentando problemas, busque a orientação de Deus. Busque a orientação do Senhor. Ele tem a direção certa e segura para você. E também não deixe de crer naquilo que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida, na sua família, na sua casa. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, Deus de amor, muito obrigado por estar aqui com meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado, ó Deus, por esta casa de profetas e de profetisas, homens e mulheres do Senhor, que tu tens formado e levantado para te servir e para proclamar a tua bendita palavra. Tu sabes, ó Deus, que mesmo tendo uma disposição tão santa, tão preciosa diante de ti, todos nós não estamos alheios às dores deste mundo. Estamos sujeitos a enfrentar problemas, provações, privações, adversidades, sejam elas quais forem. Se temos, ó Deus, aqui entre nós, ó Deus, irmãos, amados, irmãs amadas, que estejam, ó Deus, vivendo dores, lutas, inquietações, ansiedades a respeito de suas casas, de suas famílias, nós clamamos que tu venhas ao encontro da necessidade, Deus, de cada um. Que tu venhas, Senhor amado, manifestar a tua glória, manifestar o teu poder, assim como tu fizeste na casa daquela mulher, tu lhe deste mais do que ela poderia imaginar. Ela queria somente pagar a dívida, mas tu deste a ela, Senhor, uma sobra com a qual ela pôde viver do resto, viver daquilo que sobrou ainda, Senhor. Ó Deus, tu surpreendeste aquela mulher, tu surpreendeste os seus filhos que estavam se preparando para uma vida de escravidão. E, ó Deus, tu és ainda hoje o Deus que surpreende. E nós te pedimos, venha ao encontro do teu povo, venha ao encontro de cada um de nós e ministra a tua graça, teu favor, provisão, suprimento, graça, Pai, em cada situação que cada um esteja vivendo. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Amém.